Aleluia! Boa noite! Graça e paz. Queridas, o Senhor tem me incomodado com uma palavra e eu quero que projetem um versículo para mim que está em Tiago, no capítulo 1. Deixa eu me ajudar aqui. Eu quero o versículo 5. 1:5. Está escrito assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a quem? Tá. Que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, peraí. Sabedoria vem de quem? Vocês estão com medo? Sabedoria vem de quem? Vem de Deus. Como que eu adquiro sabedoria? Pedindo. Se eu pedir sabedoria, Ele está pronto a me dar sabedoria? É tudo o que Ele quer. E nessa geração que nós estamos vivendo, nós precisamos levantar essa mulher sábia. Essa mulher que sabe se posicionar em várias situações. Na situação do lar, na situação do seu trabalho secular, na criação dos seus filhos, no seu casamento, na obra do Senhor, o que mais? Em todos os lugares que você pisa, você tem que ter o quê? Sabedoria. Você sabe o que vai te acontecer quando você estiver fazendo uma compra ali de supermercado? Lá em casa eu sempre corro na segunda-feira. E você? Tem um dia específico? Eu só tenho a segunda. Ou eu faço o corre na segunda ou complica toda a minha semana. Eu tenho uma sobrinha que mora em Rio Verde e a outra mora aqui, que são irmãs, a Lara Tuane ali. Aí ela, tia, eu queria tanto que você viesse a Rio Verde, tia, dar a palestra, porque o ano passado eu fui. Eu falei, filha, eu tenho tanto orgulho de viver minha vida, porque eu não tenho tempo para nada. E eu não consigo. Porque o dia do seu evento é justamente o dia que eu tenho horários fixos. É atendimento, é médico, e aí por aí vai, né? E hoje eu conversando com a Milena que me arrumou, faz sim, Milena. Isso, a Milena que me arrumou. Deus tem levantado pessoas maravilhosas na Sans, né? Isso aí. E aí eu falei para ela, Milena, tem hora que até eu fico pensando como que eu consigo. Você já terminou um dia falando assim, como que eu consegui viver esse dia? Como que eu consegui fazer tanta coisa? Você já se pegou fazendo essa análise? E Deus tem falado comigo muito sobre sabedoria. E eu vou com você na história de uma mulher. Uma mulher que ela é referência para mim e para você. Uma mulher que a postura dela a colocou no reinado. Aí você vai falar, Rainha Esther. Quem achou que era Esther, rainha? Errou. Mais uma chance. Ruth, errou. Essas mulheres são ótimas, maravilhosas. São mulheres que usaram realmente de sabedoria. Mas essa mulher, ela estava escondida. Mas a atitude dessa mulher colocou ela como esposa de um futuro rei. Abigail. E Abigail, a história dela está lá em 1 Samuel, no capítulo 25, não precisa projetar, nós não temos esse tempo. Mas eu quero passar com você nessa história, para você ver o tanto que se parece com você e comigo. Fala assim, Abigail vai descrever nessa noite a minha história. Vamos lá, quer ver? Quem está passando por algum problema? Quem que tem que resolver esse problema? Você que precisa resolver esse problema. Tá. Quem está desesperado para Deus chegar rápido com a resposta? Eu estou falando que tem um monte de Abigail aqui. Quem está precisando de sabedoria? Quem está precisando vencer esse desafio? Quem quer ser colocada já no outro nível? Estou falando?
que essa mulher nos descreve? Essa mulher, a Bíblia diz que ela era sábia, em algumas versões inteligente e bonita. Viu, Marisa? Por isso que a gente tem que andar assim, ó. Para Jesus falar. E a Nayana era uma mulher bonita, inteligente, que não basta ser só bonita, né, gente? Tem que ser inteligente, porque, né? Não dá, né? Se for para escolher entre bonita e ser inteligente, eu prefiro ser inteligente. Né? Você também, tenho certeza. Mas ela era casada com um cara que a Bíblia descreve ele como insensato. E eu quero que você entenda a diferença dos dois. O Nabal, por ser um cara insensato, a Bíblia está querendo dizer que ele era um homem doido, delirante, insano, que não tinha justa medida, que fazia tudo o contrário do bom senso. Imagina uma mulher, naquela época, vivendo com um cara desse. O nome Nabal significa insensato. Só que ele era muito rico. E aí a gente começa a ler aquela história e fala, mas por que Abigail ficou casada com um homem desse? Como que os funcionários não foram embora se esse homem, a Bíblia descreve que ele era muito rude. Imagina você ficar perto de um homem rude, que só pensa em si. Aquele homem grosso. Aquele que a gente fala assim, carrega o rei na barriga. Não enxerga ninguém além dele. E esse homem é o seu marido, ou seu futuro marido. E você é uma mulher que tem buscado a presença de Deus, que tem buscado sabedoria, que tem buscado andar nos certos caminhos de Deus, que tem pago um preço, que tem feito renúncias, mas tem uma aliança com um cara doido desse. Os funcionários desse homem, eles chegaram a Abigail para resolver um problema que ele causou, o marido dela causou, dizendo assim, Abigail, faça alguma coisa. Agora, para esse funcionário chegar até Abigail, imagina comigo, ela já resolveu outros pepinos. O cara vivia aprontando, concorda? Porque ele chegou e falou, olha, só você para resolver isso. Resolver o quê? Teve uma época que os pastores das ovelhas de Nabal estavam próximos ao Monte Carmelo. Aí quem estava próximo lá? Davi e aqueles homens que o acompanhavam, os guerreiros de Davi. Eles eram mais ou menos 400, 500, 600 homens. Agora imagina, os guerreiros perto dos pastores com as ovelhas. O que acontecia? Era como um muro de proteção. Quem que ia querer roubar uma ovelha de Nabal com aquele exército ou mini exército de Davi? Tudo treinado para a guerra? Ninguém. Aí passaram-se um tempo. Chegou uma época festiva, que era a época que tosqueavam as ovelhas. Davi falou assim, gente, nós ajudamos Nabal, porque nós protegemos o rebanho de Nabal. Nós fizemos o bem para Nabal, concorda? Está entendendo a história? Ele falou assim, vou mandar 10 homens até Nabal para pedir ali um pouco de alimento. Quando Nabal ouviu o pedido, Nabal foi aquele cara tão insensível, tão rude como sempre ele foi. Quem é Davi? Um filho de Jessé? Eu pegar parte da carne que eu matei para os meus tosqueadores, água, para dar para eles? Quem é eles? Lá vai os homens de Davi dar notícia, olha, ele negou a ajuda.
O que você acha que no coração de Davi se instaurou? Que injustiça! Eu fiz o bem e ele está fazendo para mim o quê? O mal, está sendo o quê? Ingrato. Agora um guerreiro como Davi, vai pensar o quê? Vou resolver esse negócio do meu jeito. Não é não? O cara tinha uma espada afiada, homens treinados, falou assim, ó, eu deixo 200, 400 tá bom, vem comigo. Empunharam a espada e começaram a ir em direção à casa de Nabal. Para fazer o quê? Matar todos os homens. Sejam ele criança, adulto, velho, todos os homens teriam que morrer. O funcionário de Nabal, o servo de Nabal, chega em Abigail e fala, Abigail, Davi protegeu todos nós que estávamos no campo. Olha, eles eram uma muralha, ninguém era doido de chegar perto de nós. Vieram pedir, o que é isso para teu marido? Eu estou aqui conjecturando. O que é um pouco de comida para Nabal? O que é um pouco de água? O que é um pouco de vinho? Seu marido é muito rico. O que é isso para ele? Mas ele negou. E o que você acha que um guerreiro vai fazer? Vai vir destruir tudo. Eu gosto que a Bíblia diz que Abigail de imediato ela teve uma estratégia. Imediato ela teve um plano. Imediato ela teve uma ação. Ela separou o quê? O que Davi queria. Não era comida? Não era um pouco de bebida para festejar também? Ela foi na necessidade dele. Separou, sem falar com Nabal, porque imagina a cena, Abigail chegando a Nabal, olha, você não fez certo, você ficou maluco de falar isso com Davi? Você já viu o tanto de homem que está com ele? Todos eles têm espada, imagina eles vindo contra nós. O que você acha que Nabal ia falar? Sossega, mulher, você não tem mais o que fazer não? Para de encher meu saco. Vai, pode ir. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou o homem dessa casa. Ele nem é doido de levantar a mão contra mim. Eu sou Nabal. Então ela, conhecendo o marido, ela fez com que ele não ficasse sabendo. Ela agiu e foi ao encontro de Davi. Imediatamente. Ela sabia que ia dar certo isso? Ela sabia que isso poderia acalmar o coração de Davi? Mas ela foi. Ela foi com muita humildade, com muita dependência de Deus. Quando ela avistou Davi, a primeira coisa que ela fez, ela se humilhou. E ela puxou a culpa para ela. Como assim? Aí tem um monte de mulher. Fala assim, eu defender marido? E ainda puxar o problema como se fosse eu que tinha feito? Pois é, meu amor. É aí que falta sabedoria, né? A sabedoria está em reconhecer o que é certo a ser feito. E só Deus pode dar. Então ela ajoelha, ela se humilha e fala, meu servo, meu senhor, quer dizer, ela era a serva, né, gente? Meu senhor, a culpa foi minha. Por que ela fala que a culpa foi dela? Eu não estava lá quando seus homens chegaram. Eu não estava lá. E aí ela começa a profetizar na vida de Davi, olha. Deus sempre confiou grandes guerras nas tuas mãos. E delas você saiu vitorioso. E ela continuou. Você será o rei de todo Israel. E ela continuou. Ela falou, haverá prosperidade em tudo que você tocar. Ela estava ali dizendo, perdoa a tua serva. Eu não estava lá.
As palavras de sabedoria, elas caminham junto com a ação certa. Se ela não tivesse aquela ação, o coração de Davi jamais acalmaria. Sabe que hora que Davi iria baixar a guarda? Quando ele visse todo o serviço feito, todos aqueles homens mortos. Era assim que se resolvia naquela época as coisas. Mas uma mulher, diante de 400 homens, salvou a sua casa. As notícias ruins chegam. Aí a gente canta: haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Aí eu falo: eu creio em ti. Toque, 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 provação chegando. Nível 12. Oh, injustiça, Senhor. Como o Senhor permite chegar na minha casa? Eu tenho orado, eu tenho buscado a tua face, eu tenho feito tudo direito. E aí você se paralisa. Você não se move. Você reclama, você murmura, você só vê o lado ruim da história. E a sabedoria, ela não anda com a mente insensata. A mulher, segundo a palavra de Deus, ela é uma mulher idônea. Ela é uma mulher auxiliadora, aquela que ajuda. Ela é uma mulher que busca o quê? Sabedoria na edificação. Ela não é uma mulher que acusa. Ela não é uma mulher que aponta o dedo. Ela não é uma mulher que fala: tá vendo, eu te avisei. Eu sabia que isso ia acontecer. Isso é a mulher imprudente. A sábia não age assim, não. A culpa é minha. Minha culpa. Porque eu sabendo o jeito que é o meu marido, eu tenho que usar esses 2 joelhos aqui, ó, diante do altar do Senhor. Senhor, me dá graça. O Senhor sabe como é meu marido, né? O Senhor sabe como é meu pai. O Senhor sabe como é meu patrão. O Senhor sabe essa situação. Senhor, me dá graça. Eu preciso de graça. Eu preciso do favor urgente do Senhor na minha mente. Ela vai no lugar certo. Ela não vai reclamar do marido, da situação, para a amiga, para a vizinha, para a turma do trabalho. Ela não abre a boca para todo mundo dizendo: meu Deus, tem misericórdia de mim, gente, socorro. Não. Ela não anda pelo que ela vê, não é? Nós cantamos isso, ela anda pelo que ela crê. Aí a aprovação vem só para saber se tem sabedoria aí dentro. Se realmente você crê, se realmente você tem fé, aí você desespera. E eu entendo você, porque eu também já desesperei. Eu já fiquei sem chão. Vou continuar ficando, porque no mundo é assim mesmo. Mas nós precisamos ser Abigail. É aquela mulher que não vai esperar a matança chegar na sua casa, a destruição chegar na sua casa, o ponto final chegar na sua casa. Mas é aquela mulher que se posiciona e diz: aqui não. Aqui não. Aqui, Satanás, você não mexe com os meus filhos. Aqui, Satanás, você não mexe com os meus funcionários. Aqui você não vai mexer com meu esposo. Aqui não. Porque aqui tem uma mulher que responde o que Deus quer, e ela obedece em tudo à vontade do Senhor. Aqui não. Aqui você não brinca com as emoções dos meus filhos. Aqui não. Esses dias eu comecei a assistir um filme, e eu levo 3 semanas para terminar um filme, porque é o tempo, né, gente? É o tal do tempo. E não terminei ele ainda. Não sei contar o final, mas uma parte que me chamou a atenção desse filme, que dizem ser uma história real, é que a mulher, ela tinha 3 filhos, e o marido saiu para passear com esses filhos. E eu sei que ela não foi, que ela tinha outra coisa para fazer.
E houve um acidente com 2 filhos e ele foi tentar salvar esses meninos e descuidou da caçula, porque quando você está acudindo um, não dá para acudir 2, 3 ao mesmo tempo, né? E aí a menina sumiu e o desfecho da história é que ela foi abusada e esquartejada, e, enfim. E o que me chamou a atenção foi quando a mãe recebeu a notícia. Agora você que é mãe, de verdade, aquela mãe que ama, coloca no lugar agora dessa mulher. O marido vem na direção dela, dizendo: a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. E se encosta no ombro dela. Quem é você, Nabal ou Abigail? Aquela mulher do filme, ela disse assim: a culpa não é sua. Você não tem culpa de nada. Você fez o seu impossível. Fica tranquilo. E ela ficou adulando o marido, até eles chamarem ele para fazer reconhecimento do local onde foi encontrado a roupa da criança. E naquele momento a câmera chega perto, né, da atriz que estava interpretando essa mãe, e aí que as lágrimas correm. Quantas vezes você vai ter que engolir o choro? Quantas vezes você vai ter que trancar sua boca? Quantas vezes você vai ter que ser uma muralha de proteção para dar força para o seu marido, para o seu filho, para aqueles que estão à sua volta? Mas quando está você e Deus, aí você permite as lágrimas correrem, porque você também sente dor. E eu fiquei pensando: meu Deus, sem sabedoria, onde que a gente vai chegar? Como nós vamos criar os nossos filhos no temor do Senhor sem sabedoria? Como nós vamos fazer que o nosso lar seja um lar agradável, que todo mundo tem vontade de voltar para casa? O marido quer voltar para casa porque lá é um lugar de descanso. As crianças querem voltar para casa porque tem um abraço, tem o aconchego do pai e da mãe. Como fazer esse lar um lar de paz no meio de uma guerra? Só o Senhor pode nos dar essa sabedoria. Às vezes eu tento te ajudar com os problemas que eu já passei, mas às vezes seus problemas são outros. Eu tenho meus filhos todos casados, meu desafio hoje é outro. Mas eu posso contar para vocês que quando eu olho para trás, em muitos momentos foi o Senhor purinho na minha vida. Eu ia colocar tudo ladeira abaixo se não fosse o Senhor. As minhas emoções iriam me confundir, iriam me tirar do centro da vontade do Senhor. Sabe aquela vontade de chutar o balde e falar: parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está me ouvindo, parece que Ele é um insensato, parece que Ele não está se sensibilizando com a minha situação, eu vou largar isso aqui para lá. Mas a gente tem que reconhecer que essa voz, ela não vem de Deus. Ou ela vem das nossas emoções, ou a gente está pegando ela do diabo. Quando uma tribulação chegar diante de você, seja como Abigail. Imediatamente, ela não ficou paralisada. Ela deve ter tido medo, mas ela olhou para o medo e falou: fica aí no teu lugar, porque eu preciso agir. Quando a gente olha para Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês acham que andar no caminho daquela fornalha não deu medo? Mas eles tiveram que enfrentar o medo. Alguém me passou hoje um testemunho que a tia Jo estava contando do menino lá em São Paulo, que o prédio que ele estava pegou fogo e todo mundo estava pulando desse prédio porque o prédio estava todo em chamas e as pessoas tentavam se salvar saltando do prédio. Aí um menino de 14 anos falou assim: Deus, eu não posso fazer isso. Ou seja, isso é pecado, como é que eu vou pular? Se eu pular eu vou morrer. Eu vou ter que ficar aqui queimando. Mas Jesus, não deixa eu sozinho não. Não deixa eu sentir esse calor, essas coisas me queimando não. Quando ele sentiu uma mão
abraçando ele e falando: vamos, você não está só, vamos descer. E diz ele que via as chamas entrando, né, no sapato, ele via as chamas entrando na calça, mas era como se fosse ar condicionado. Às vezes você fica olhando só para a situação, só para o fogo. Deus, você não está vendo eu aqui não, o fogo. Ele fala: eu estou vendo, faz a pergunta certa, fala direito, vai para o lugar certo, seja sábia, se mova corretamente. O que o menino fez? Conectou com quem podia apagar aquele fogo. Com certeza ele era aluno da escola bíblica dominical, que lembrou que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no fogo, e o fogo não teve poder de consumi-los. E se eles andavam no meio do fogo, eles também experimentaram o ar condicionado que só o Senhor pode colocar num ambiente desse. Você acha que foi fácil para Daniel estar dentro da cova de leões? Um leão, será que já assusta a gente? Misericórdia. E leões, sem ser alimentados, com fome. Leão olhando você descendo. Daniel, meu Deus, você é devorado antes de cair no chão. Aí o Todo-Poderoso que está com ele, tira a fome do leão, bota o leão para dormir. Por isso que eu não tenho medo de fazer safari. Esse dia uma pessoa falou: eu não vou para a África fazer safari. Eu falei: pois eu vou. E se o elefante, eu falei: e se eu estou com Deus, menina? Mas o leão, eu falei: eita. Aí chegaram em mim e falaram assim: pastora, a Covid voltou. Eu falei: pois é, voltou, né? Nunca foi embora, para mim nunca foi embora. E agora, eu falei: uai, eu estou viva da pandemia, continuarei eu viva, cumprindo o propósito do Senhor. Vou parar de fazer minhas visitas? Não. Vou parar de atender o povo? Não. Vou parar de ir no hospital? Não. Eu vou na casa desse povo que está doente? Vou. Eu vou no nome de Jesus. Eu não estou sozinha, você não está sozinha. O que está precisando é tempo de colher. Qual é a colheita que nós teremos? O plantio é você que planta, mas a colheita você não escolhe. Abigail colheu. Ela falou assim: ô Davi, deixa Deus com Nabal. Quando a mulher retorna para casa, estava uma festança. Imagina, Nabal já estava bêbado. Aquele tanto de comida, aquele tanto de fartura, parecendo que um rei estava lá com Nabal. Ela olhou. A mulher sábia, ela sabe a hora de falar. Ela olhou para Nabal e falou: bêbado demais para me ouvir. Vou dormir. Amanhã eu falo com ele. Já resolvi a situação. Ela foi dormir. No outro dia pela manhã, ele já estava sóbrio, né? Ela contou: então, Nabal, neste exato momento você estaria morto. Se eu não fosse até Davi. Nesse exato momento você não teria um funcionário, homem. Os meninos, todos mortos. Quando ele ouviu aquela notícia, deu um mal súbito nele que ele ficou imóvel. 10 dias depois, o Senhor fez pesar sobre a cabeça dele tudo que ele já tinha falado e feito. Ele morreu. Que não sejamos Nabal nessa geração, mas que nós possamos ser Abigail. É uma palavra de ensino, é uma palavra para puxar você à reflexão, é uma palavra para você se mover nesse tempo. Não é hora de dormir. O mundo espiritual está assim: acorda, menina. Glória a Deus, acordou todo mundo agora. Desperta, tu que dormes. É chegada a hora. Que hora, pastora? A hora de erguer.
A hora de andar realmente nos valores certos, nos princípios certos, na direção certa, no lugar certo. Como, pastora? Dependendo do Senhor, dependendo do Senhor. Ele não veio e você continua, dependendo do Senhor, dependendo do Senhor. A coisa está piorando, depende do Senhor. O problema é que quando as coisas vão intensificando, você vai parando. Você vai desistindo, você vai recuando. Não, minha filha, continua. Eu aprendi com meu pai o seguinte: a primeira onda, ela passa medo na gente. A segunda passa. A terceira. Mas aquela onda lá do fundo, ela passa medo? Ele falou, aí que está chegando a bonança. Ela é a última onda. Aí você pode ficar com a pranchinha lá tranquila no meio. Se não tiver tubarão, está tudo certo. E se tiver, bota ele para jejuar no nome de Jesus. E vai usufruir do tempo de descanso. É isso. Só que quando vai intensificando as ondas, intensificando, a tendência é... Ai, eu estou com medo, né? Então eu vou recuar, ou então eu paro nessa aqui, que pelo menos eu consigo ter domínio. Sai do domínio. Entrega para Deus. Entrega para Deus. Faz isso por você, pela sua casa, pela sua descendência, pelas pessoas que estão à sua volta. Eu sei que não é fácil. Mas eu também sei como é que é a colheita. Aguenta mais um pouquinho, fica firme. Abigail foi chamada para ser esposa de Davi porque ele ficou impactado com a sabedoria daquela mulher em resolver pepino grosso. E Davi se conhecia. Falou que a mulher ali, ó, ela falou tudo o que eu precisava ouvir e acalmou o meu coração. E ele fez um convite: quer ser minha esposa? Mais do que depressa, Abigail não perdeu a oportunidade. Ela sabia que ela estava tendo um upgrade. Ai, Jesus. Nabal foi embora. Que vem agora um reinado. Imagina as pessoas olhando para ela e falando, essa aí é a Abigail, ó. Só ela para virar a cabeça do rei. Imagina Davi nas situações mais delicadas, olhava entre as esposas. Quem que ele buscava conselho? Na sábia. Naquela que sabe resolver o problema. Além de bonita, sábia. Teve um filho com ele que a tradução lá do nome, ou o nome também poderia ser chamado de Daniel. E a história dela está aqui para dizer: essa mulher enfrentou todos os medos. Essa mulher enfrentou os nãos, as impossibilidades. Mas uma coisa essa mulher ensinou para nós: ela honrou a aliança, mesmo se desfavorecendo. E foi aí que ela foi exaltada. Você acha que os funcionários de Nabal trabalhavam para Nabal por causa de quem? Abigail. Porque se ele era rude, ele era sem educação, falava grosso com os funcionários. Quem é que ia lá apaziguar? Quem é que ia lá contornar a situação? Quem é que ia lá e falava, ignora, vai, faça como eu. Vamos. Abigail. E lá na sua casa, como é que é a Abigail lá? Não precisa responder, tá? É isso. Chegou a nossa vez. Há uma geração que precisa de nós. Há uma casa que precisa de nós. No meu caso, há uns filhos, nora, genro, netos que precisam de mim. Há um marido que no meio de tanto desafio, ele precisa de mim. Estamos sendo convidadas a ser fortes no Senhor. Ousadas no Senhor. Valentes no Senhor. Sábias no Senhor.
estaremos guardando e protegendo a nossa casa. Porque a mulher que se humilha diante do Senhor, ela não sai sem resposta. A mulher que busca sem sabedoria, ela não sai sem sabedoria. Ela fará uma colheita maravilhosa. É andando, chorando, regando as nossas sementes, mas colhendo os nossos frutos. Se até aqui você foi essa mulher mais Nabal do que Abigail, uma mulher insensata, imprudente, arrogante, culpa todo mundo. Todo mundo é culpado de você ter essa vida. Você não reconhece que a escolha também é sua. Eu conheci um menino que ele poderia reclamar, murmurar. Ele nasceu com um problema de saúde que o impediu de andar. E esse menino luta até hoje. Ele está formando agora em agronomia. Uma família rica, pais maravilhosos, mas ele tem essa deficiência. Mas eu nunca vi esse menino reclamar. Eu nunca vi esse menino murmurar. Sempre que eu chego perto dele, ele: aí tia, beleza? Eu: beleza, meu filho, como você está? Tô ótimo, tô bem, sorrisão na cara. Tudo para ele é mais difícil. Os lugares é difícil para ele. E ele me ensina que a vida é melhor. A vida vale mais do que uma mera experiência humana que nós estamos passando aqui. A vida fala de eternidade. Eu convido você para ficar de pé. E nesse momento eu quero que escureçam as luzes e deixa só o palco. Louvor, tá? Ok. Dá uma olhadinha para dentro de si. Veja como está o seu coração. O Senhor nos uniu nessa noite para dizer: para de andar nesse caminho. Eu estou com você no caminho que te leva à paz, que excede a todo entendimento, independente de. E olha para você e se pergunta: eu tenho agido com sabedoria? Realmente eu tenho sido uma mãe que tenho corrigido com sabedoria, que tenho educado com sabedoria? Realmente eu tenho sido uma esposa que ajuda o meu marido? Ou será que eu tenho o acusado, jogado toda a culpa sobre ele? As minhas atitudes refletem que ele é um fracasso, um ninguém. Será que os meus amigos estão saindo de perto de mim porque eu sou o problema? E eu estou ficando só? Será que os meus pais perderam a esperança comigo? Porque eu tenho agido insana, parecendo uma doida. Quem tem sido você? Tiago diz que aquele que pede recebe sabedoria. Para nós sobrevivermos esse tempo sem sabedoria, nós vamos perecer. Os dias estão piorando. A situação está apertando. E cada vez mais nós precisamos estar na dependência do Senhor. Chega de religião.
precisamos ser bíblicas. Precisamos levantar os louvores de verdade ao Senhor, dizendo: eu não ando pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. O Senhor já proveu uma vez, vai prover outra vez. O Senhor vai abrir um caminho, nem que seja por cima do mar. O Senhor vai entrar, intervir nessa causa. Meu filho vai ser alcançado, meu marido vai ser alcançado, as minhas amigas, os meus amigos serão alcançados, os meus pais serão alcançados, porque eu me posiciono. Eu vou ser a Bíblia deles. Eu vou ser a referência, eu vou ser o modelo. Eu vou olhar para eles e falar: me imitem, porque estou imitando a Cristo. Que nós possamos ser bonitas por fora, mas linda, perfeita por dentro. Porque dentro está aquele que era, que é e há de vir. Quantas vezes o medo já me paralisou? Quantas vezes eu fugi desse altar? Quantas vezes eu não quis trabalhar com vocês, mulheres, porque eu me achava inadequada, inapropriada, eu me achava muito tímida, eu me cobrava muito, eu ficava preocupado, mas o que vão pensar se eu falar uma palavra errada? Eu não estou nem aí se o meu português não é correto, o importante é que a palavra chega. Mas esse caminho, para eu chegar aqui, eu tive que renunciar a muitas coisas e me posicionar no Senhor. Quantas vezes eu fugi da rede social? Eu não acho ali um lugar seguro, mas eu estou lá para evangelizar. Tem hora que eu mostro algumas coisinhas e depois eu arrependo de ter mostrado. É assim, eu acho que com você também acontece a mesma coisa. Mas nós precisamos ser a luz e o sal dessa terra. A Sara vai fazer um louvor e você vai orar. E você vai ficar à vontade. Se você quiser ajoelhar, você vai ajoelhar. Se você quiser andar para lá e para cá, você vai andar. Mas você vai rasgar o teu coração e dizer: Deus, eu entendi o recado. Eu peguei o recado dessa noite. Eu quero ser erguida uma Abigail. Eu quero ser erguida uma Abigail. Uma mulher de autoridade no Senhor. Quando a doença bater na sua porta, você está com o Senhor, aquele que cura. Qualquer situação que chegar na sua casa, falar: aqui tem uma serva do Senhor, então eu quero te lembrar que esse território não te pertence. Ele é o seu pai. Oh, paizinho querido, obrigado por essa palavra. O Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos ergue.